Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao TVU Jornal dessa sexta-feira, feriado, dia 21 de abril. Já estamos no ar com o TVU Jornal. Vamos conferir os destaques de hoje. Número de denúncias que ajudam no combate à discriminação, à violência física e psicológica da mulher aumenta. Em Votuporanga, elas têm diversos canais para fazer a denúncia e nós vamos mostrar quais são eles. Tá sem dinheiro para curtir o fim de semana com a família? Já pensou em algumas brincadeiras ou quem sabe fazer um piquenique no Parque da Cultura? Pois é, tem esporte no TVU Jornal e também vamos receber uma psicóloga que vai dar algumas dicas de como podemos evitar que o jogo da baleia azul invada as nossas casas e as mentes dos nossos adolescentes. É agora! Antes de irmos para os assuntos de hoje do TVU Jornal, vamos reforçar por que é feriado. É dia 21 de abril, dia de Tiradentes, uma homenagem ao herói nacional brasileiro Joaquim José da Silva Xavier, mártir da Inconfidência Mineira, que foi um dos mais importantes eventos sociais da história do Brasil e significou a luta do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão do governo português no período colonial. Hoje, em pleno século XXI, ainda continuamos nessa luta por um país bem melhor. Não é de hoje que as mulheres sofrem vários tipos de discriminação e violência física e psicológica. A boa notícia é que vem crescendo o número de denúncias que ajudam aí no combate a esse tipo de crime. Em Votuporanga, as mulheres contam com diversos órgãos que dão todo tipo de apoio para as vítimas. O Brasil faz parte das estatísticas de uma triste realidade mundial: a violência contra as mulheres. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a taxa de feminicídios, que são assassinatos cruéis, marcados por impossibilidade de defesa da vítima, é de 4,8 para cada 100 mil mulheres. É a quinta maior do planeta. Para combater qualquer tipo de violência, novas leis foram criadas, como, por exemplo, a Maria da Penha em 2006, que tornou as penas mais duras. Além disso, entidades governamentais e não governamentais também estão nessa luta. A nova legislação brasileira diz que a violência contra a mulher, a discriminação e também o menosprezo são elementos que fazem parte do crime de feminicídio. De acordo com a delegada responsável pela Delegacia de Defesa da Mulher de Votuporanga, são registrados em média por mês 170 boletins de ocorrência, sendo a maioria por agressão física. A delegada explica que hoje em dia há uma maior conscientização sobre a importância de denunciar o agressor. Eu não posso dizer que houve um aumento na violência, mas sim uma conscientização maior das mulheres no sentido de registrarem os fatos. A maioria dos casos são de lesão corporal, agressão, violência física. Depois os crimes de ameaça e, em terceiro lugar, os crimes contra a dignidade, injúria, difamação e calúnia. Além do trabalho da polícia, Votuporanga conta com um centro de referência e atendimento à mulher, o CRAM, que é um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, que atende mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. Em média, são 300 atendimentos por mês. A gente faz as orientações, encaminhamentos, visitas domiciliares, atendimento individual em grupo, sempre com o intuito de fortalecer a mulher e empoderar para que ela consiga superar a situação de violência. E se acontecer novamente, ela saber como agir nessas ocasiões. Solange é uma das vítimas da violência contra a mulher. Ela procurou a Delegacia de Defesa da Mulher e agora está sendo acompanhada pelo CRAM. Você pega um medo psicológico, assim, de que qualquer um vai te fazer mal. E aqui, como tem as meninas psicólogas, então você vai conversando e elas te ajudam muito. Gabriela Barbosa faz parte do Grupo Panapanã, que é formado por mulheres que residem em cidades da região noroeste paulista. O grupo surgiu há 1 ano e tem por objetivo promover debates de assuntos relacionados às mulheres.
Discute nele algumas coisas que estão acontecendo no dia a dia, né? Para tentar também ponderar essa mulher que trabalha, que estuda, que é mãe, que é dona de casa, né? Que tem essas triplas ou quádruplas jornadas de trabalho. E discutir sobre isso, discutir das questões trabalhistas, né? Que hoje a mulher está no mercado de trabalho. Discutir sobre essa questão da violência também que acontece com a mulher, né, em todos os âmbitos de atuação dela. Falar do trabalho doméstico também, né, o quanto que é interessante ela dividir o trabalho doméstico. A delegada diz que as denúncias são importantes para coibir a violência contra as mulheres. A mulher que ela se sinta que está sendo de alguma forma violentada em seus direitos, que ela procure a delegacia, que a gente passa as orientações. Se for uma violência iminente, a gente pede uma medida protetiva, afasta o agressor. A denúncia realmente tem que acontecer. Se você conhece alguma mulher que é vítima de agressão ou se você mesmo faz parte dessa estatística, ligue para o número 180. Esse serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia, de segunda a domingo, para orientar a mulher vítima de agressão. E a gente continua nesse tema, mas agora para falar sobre assédio sexual, que é crime. O agressor pode pegar até 2 anos de prisão. Infelizmente, esse tipo de agressão ainda é comum no ambiente de trabalho. 3 a cada 10 mulheres brasileiras já foram vítimas de assédio. Aproximadamente 1/3 das brasileiras já sofreu assédio sexual no trabalho. As mulheres dizem que esses casos devem ser denunciados. Às vezes é complicado, né? Porque você fica ali entre o trabalho e a situação, mas eu acho que deve sim. Às vezes é muito constrangedor. Mas nem sempre é fácil identificar o assédio. Esta jornalista é mais uma das milhões de vítimas que viveu uma situação abusiva e não denunciou o agressor. Estava só nós dois no elevador e ele perguntou: e se eu perguntasse para você se a gente poderia passar a tarde no motel, o que você ia fazer? Aí eu fiquei super sem graça e falei: que isso, como assim? Ele: ah, não, você tem a mente muito poluída, eu falo só pra gente ficar lá no ar-condicionado. 12 milhões de brasileiras sofreram assédio sexual de um superior. Este número representa 31% das mulheres, num universo de 38 milhões e 800 mil trabalhadoras. Segundo a pesquisa, 40% das mulheres assediadas possuem ensino superior. 34% têm entre 34 e 49 anos de idade. A região Sudeste é onde mais acontecem casos. 33% das mulheres desta região já sofreram assédio. A gente vê que o número de mulheres com ensino superior, ou seja, com maior escolaridade, que relatam assédio, é maior do que quem tem ensino fundamental ou ensino médio. A gente não costuma ver espaços para acolhimento a essa mulher. Em geral, ela fica com medo, ela fica constrangida e ela não denuncia porque ela fica com medo de ser mandada embora, e a gente sabe que elas dependem desses empregos, né? Em geral, as vítimas têm medo de denunciar os agressores, com receio de represália, e podem desenvolver transtornos emocionais. O Ministério do Trabalho e Emprego reforça que as mulheres devem delatar esse tipo de agressão. A Central de Atendimento à Mulher, o Disque 180, recebe denúncias de violência. O assédio sexual é considerado crime pelo Código Penal e o agressor pode pegar de 1 a 2 anos de prisão. Vamos mudar de assunto porque hoje é sexta-feira, é feriado. Às vezes você está em casa sem grana, né? E agora, o que fazer para aproveitar o fim de semana com a família? Nós separamos uma dica que você já conhece, mas que vale a pena a gente reforçar, porque traz inúmeras possibilidades para se divertir sem precisar pagar para entrar ou algo assim. Vamos ver? Olha que espaço lindo e o melhor, com tudo gratuito. O sítio vai estar fechado, mas aqui você tem inúmeras possibilidades para se divertir em família. Pode caminhar, andar de bicicleta ou mesmo utilizar a academia a céu aberto. As crianças querem um espaço para brincar? Não tem problema. Aqui você encontra a solução, tem parquinho para elas. Espaço para jogar vôlei e para correr à vontade também. O alerta é para ficar atento às sinalizações que estão por todo o parque. Então tá aí, fica o convite, boa diversão, viu? E você, já é doador de medula óssea? Então tem uma oportunidade na semana que vem para se tornar e quem sabe ajudar a salvar vidas. A campanha Seja um Herói será promovida na cidade universitária da Unifev. Na segunda-feira, o cadastro será feito das 8 da manhã às 4 da tarde. Já na terça e na quinta, das 4 da tarde às 9h30 da noite.
É preciso levar o RG e o cartão SUS. Também serão coletados 10 ml de sangue lá na hora do cadastro. Vamos falar de política regional agora. Nós continuamos as nossas entrevistas com os prefeitos que foram eleitos na nossa região. Dessa vez fomos até Mirassol, a simpática cidade vizinha de Rio Preto e que é importante para o desenvolvimento econômico do Noroeste Paulista. Mirassol tem quase 54 mil habitantes e 78 anos de história. André Vieira, do PTB, tem 39 anos e um desafio pela frente: governar a cidade, que tem um papel importante para a economia regional. E para isso, precisou superar outros desafios. Nós estamos num momento de crise, um momento bem peculiar para o administrador público. Nós estamos aqui aplicando o sistema de gestão, na verdade, fazendo com que a gente consiga parcerias com as entidades privadas. E eu estou, dentro da medida do possível, estou satisfeito, estamos conseguindo trabalhar. É lógico que tem muito para ser feito, mas com bastante trabalho, com bastante vontade e paciência da população, nós teremos uma cidade melhor num curto espaço de tempo. Gestão empresarial é o que o André tenta aplicar para os próximos 4 anos. A gente tem pós-graduação nessa área de administração pública, então a gente não é dono da verdade, a gente tem que ouvir as pessoas e tratar realmente a municipalidade como se fosse uma empresa e respeitar o dinheiro público e as pessoas. Os 100 primeiros dias passaram, mas agora vem outros 1.300 por aí. É uma cidade de porte médio, uma cidade importante no cenário regional, então nós estamos aqui preocupados, trabalhando bastante e resgatando a palavra respeito e, o mais importante, resgatando o que Mirassol já foi. No próximo bloco vamos conversar sobre a Baleia Azul, esse jogo que tem preocupado muita gente. Por isso nós convidamos uma psicóloga para orientar o que podemos fazer para que ele não chegue aí na sua casa. Também a seguir tem esporte, a gente já volta. Sucesso não é sorte. Esse é o tema do terceiro encontro de mulheres da ACV, que será promovido na próxima quarta-feira aqui em Votuporanga. A jornalista Natália Leite vai falar sobre o tema e mostrar ferramentas práticas que podem ajudar você, mulher, a conquistar o sucesso que tanto deseja. Os convites estão à venda na Associação Comercial e custam R$20. Toda a renda será revertida aí para o Recanto Tia Marlene e também para o Lar Viver Bem. Sabe aquele tempo seco, com muito calor? É esse mesmo que já estamos acostumados. Pois é, ele deve voltar com tudo nesse fim de semana. Boa noite, Wender. Boa noite a todos. Na capital, tanto no sábado quanto no domingo, o sol deve aparecer com muitas nuvens durante o dia e pode ter períodos de céu nublado. A noite será de muitas nuvens. As temperaturas ficam entre 16 e 24 graus. Em Rio Preto, no sábado, o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. A noite será de poucas nuvens. Já no domingo, o sol aparece com algumas nuvens e não tem expectativa de chuva por lá. Os termômetros devem registrar a mínima de 18 e a máxima de 28 graus nos 2 dias. Aqui em Votuporanga, tem expectativa de névoa ao amanhecer para o sábado. O dia deve ser de sol com algumas nuvens e a noite de poucas nuvens. No domingo, o sol aparece com algumas nuvens e não tem previsão de chuva. Tanto no sábado quanto no domingo, os termômetros devem ficar entre 18 e 30 graus. Uma ótima noite, um excelente final de semana e até segunda. Agora uma pausa aqui no TV O Jornal para a gente falar de um assunto que tem preocupado muitos pais, né, tios também, avós, que é a questão da baleia azul. Por isso a gente convidou a psicóloga Thalita, ela que é especialista na área de crianças e jovens, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Muito bem-vindo, Thalita, ao nosso TV O Jornal, né? Muito obrigada. Essa questão do Baleia Azul é um jogo que vai chamando a criança, o adolescente para um desafio que leva ao suicídio. É isso. Exato. Então, o que a gente tem visto, algumas pessoas têm até questionado se trata mesmo de um jogo, né? Porque a gente usa jogo da baleia azul. Mas isso é, de fato, um jogo? Parece que não é o termo mais apropriado, né? Porque não envolve o caráter de jogo que a gente está acostumado. Uma competição, isso, né? E as regras e um caráter mais lúdico envolvido. Nesse caso, ele é uma atividade muito arriscada, que começa por desafios mais amenos, como assistir a um filme de terror sozinho, tirar fotos
em cima de um telhado e coisas que vão cada vez mais, gradativamente, ficando mais arriscadas, até automutilação, autolesão. E, por fim, né, a última tarefa é tirar a própria vida. Entendi. Assim, triste, né, desesperador, né? Como que o pai, a mãe pode perceber que o filho dele está ali? Porque não é um aplicativo, normalmente é dentro de grupos de WhatsApp, Facebook, né? Como que o pai percebe que o filho não tem alguma coisa de errado acontecendo, que não é um jogo normal? Acho que o que é importante é assim, a gente entender que essa baleia azul, ela não faz as pessoas se tornarem algumas coisas que são diferentes. A gente já consegue perceber alguns sinais de adolescentes que estão mais propensos a isso, né? Então, os pais, para identificarem alguns sinais, seria observar o isolamento dos filhos, né? A questão de autolesão, em que atividades ele está se envolvendo. Em alguns casos, até ter uma vigilância maior em relação ao acesso à internet e tudo mais. Essa questão da vigilância, inclusive, deve ser algo constante. A gente estava conversando antes aqui do jornal, né, Thalita? Essa questão das crianças já terem acesso ao celular, às vezes muito cedo. O pai e a mãe devem saber o limite ali também, né? Acho que a gente arma, né, um esquema para isso, né? Quando as crianças são muito crianças, né, a gente tende a dar as tecnologias para eles meio que para distrair, para aliviar e para a gente poder fazer outras coisas. E a gente acaba esquecendo o quanto essa tecnologia também precisa ser uma ferramenta educativa, né? Então, os pais precisam ter práticas de monitoria, de ajudar a criança a perceber o que pode e o que não pode nos celulares. Porque a internet, ela dispõe um mundo para as crianças que muitas vezes elas não têm a maturidade para lidar com isso. Então é importante que os pais desde cedo lidem com a tecnologia como uma ferramenta a favor, desde que amparada por pais presentes e que possam monitorar de uma forma positiva e trazer esse caráter educativo que ela pode ter. Mas se eu dou e deixo e negligencio, eu posso criar riscos mesmo para o meu filho, seja ele criança, adolescente. Então, acho que desde a infância a gente tem que tratar da tecnologia num caráter educativo para os nossos filhos. E não ser a ferramenta primordial da educação. Uma válvula de escape. Uma válvula de escape para tudo, né? Então, agora eu tenho que cozinhar, agora eu tenho que trabalhar, toma. Né? E a gente entender que as crianças têm que brincar, as crianças têm que interagir, os adolescentes, né? Então, aí lá na adolescência a gente vai cobrar dos filhos coisas que na infância a gente foi ensinando, né? Então, agora eu cobro atenção, mas antes eu não dava atenção. Então, acho que é um processo mesmo que os pais precisam, assim, acho que mais do que a vigilância, eu acho que é a educação a respeito das ferramentas e a participação e o diálogo, né? É isso que eu ia te falar. A gente, inclusive, está nesse fim de semana prolongado, uma oportunidade bacana para os pais sentarem, conversar, vamos brincar, aquelas brincadeiras antigas, né? Isso vale muito, né? Vale bastante, porque por meio delas, eles se divertem, eles interagem, não fica cada um no seu mundo, mas cada um vai interagindo e descobrindo coisas um com o outro, que era o que a gente fazia antes da tecnologia chegar, né? E era uma delícia, né? Era muito bom, né? Com certeza. Thalita, a gente, voltando à questão do suicídio, a gente tem um centro de apoio à vida, é isso, né? Isso. Que adolescentes, adultos, se tiver ali naquele momento de desespero, pode entrar em contato, né? Como que funciona? Então, é o Centro de Valorização à Vida, né? Então, a gente tem ele na internet, que é www.cvv.org.br, e também pode fazer ligações, que o telefone é 141. Então, qualquer situação, quando a gente não está bem, quando a gente tem pensamentos, né, ideações e tudo mais, é importante que a gente procure ajuda. Pode ser do CVV, pode ser de um amigo, pode ser de um familiar que eu confie, mas o que é fundamental, né, nesses pensamentos, em momentos de conflito, de sofrimento, é fundamental que as pessoas busquem ajuda, né? A gente, às vezes, não consegue lidar sozinho com os nossos sentimentos, com as nossas dores e tudo mais. Então, é fundamental que a gente saiba pedir ajuda e possa pedir ajuda. E o CVV, então, é um caminho, é um canal para isso. Bacana. E se os pais tiverem alguma dúvida nessa fase da adolescência, procurar um profissional sempre, né? Com certeza, né? O fundamental é isso. A busca, né? Quando eu percebo alguns sinais no meu filho, porque é aquilo que a gente estava falando. A baleia azul, ela vai
envolver mais adolescentes, né? Ela vai ser um chamariz mais para adolescentes que estão passando por alguma dificuldade, por algum sofrimento, bullying, depressão. Então é importante que os pais vejam sinais prévios a isso e possam encaminhar. Se eu não estou conseguindo, poxa, não tem problema nenhum, a gente tem profissionais para isso mesmo, né? Por isso que a gente vive numa sociedade com diferentes funções. Bacana, muito obrigado, viu, Thalita? Volte sempre. Eu que agradeço, muito obrigada. Neste fim de semana, só estão mantidos os serviços de urgência e emergência. O Mini Hospital do Pozo Bom, UPA 24 horas, SAMU, além do plantão 24 horas da Saev Ambiental, pelo 0800 770 1950. Os supermercados de Votuporanga não abriram nesta sexta-feira. Volta ao normal amanhã. No domingo, o atendimento também será normal. O comércio funciona amanhã, das 9 da manhã a 1h da tarde. Agora que a gente já sabe o que abre ou não aí nesse fim de semana, vamos para os assuntos esportivos. Afinal, tem rodadas amanhã e domingo. Jefferson Camargo. E aí, galera do Futeblog, beleza? Hoje, sexta-feira, feriadão. E o final de semana de decisão nos campeonatos, começando pelo Campeonato Paulista da Série A1, segunda rodada das semifinais amanhã. O Palmeiras recebe às 7 horas da noite a Ponte Preta, jogando no Allianz Parque. E a tarefa do Palmeiras realmente não é das mais fáceis, isso porque perdeu o primeiro jogo das semifinais por 3-0. Precisa de uma vitória de 4 gols de diferença para chegar à final do Campeonato Paulista. É uma tarefa muito difícil, mas, por outro lado, não vejo que seja impossível. A gente já viu muitas viradas aí no futebol, então a gente não pode cravar. A tarefa do time do Eduardo Batista é muito difícil. O time do Kleina é muito bom, um time muito bem armado. Tem aí o Potker, que está indo para o Internacional muito bem no campeonato. Então acho que Ponte Preta deve chegar à final. Para mim, o Palmeiras vence o jogo, mas não leva a vaga para a final. Na outra semifinal, o Corinthians recebe na Arena Corinthians a equipe do São Paulo. O Corinthians venceu o primeiro jogo por 2-0 jogando no Morumbi. E agora o Corinthians joga até por uma derrota por 1-0, que mesmo assim alcança a final do campeonato. Mas é aquela velha história também. São clássicos, são jogos muito difíceis entre Corinthians e São Paulo. Então tudo pode acontecer. Para mim, as semifinais continuam em aberto. Vamos ver que vençam os melhores. Agora, decisão complicada, quem tem também é a Votuporanguense. A Votuporanguense vai até Bragança Paulista no domingo às 4 da tarde enfrentar o Bragantino. Precisa de um bom resultado, precisa ou de um empate ou mesmo de uma vitória para se garantir com as suas próprias forças a permanência para a Série A2 do ano que vem. Não vai ser tarefa fácil também. O Gilbertão tem aí os retornos do Felipe Gregory e também do maestro ali do meio-campo, Paulo Josué. Mas o fato é que uma série de combinações de resultados podem fazer com que a Votuporanguense permaneça na Série A2. Tanto ganhando, perdendo ou empatando, ainda assim existe a possibilidade de que a Votuporanguense permaneça na Série A2. Isso porque alguns outros times como Barretos, o 15 de Piracicaba e o Velo Clube de Rio Claro também estão em situação muito complicada. Hoje a Votuporanguense é a 13ª, tem 23 pontos. Então, uma série de resultados pode fazer com que a Votuporanguense permaneça ainda assim na Série A2. A gente tem que torcer para que a Votuporanguense faça um bom jogo em Bragança para não depender de terceiros, porque a gente sabe que se depender de outros resultados é muito complicado dentro do futebol. E aí encerrar a temporada com dignidade, fazer um novo planejamento para a temporada que vem, para aí sim trazer grandes alegrias para o torcedor de Votuporanga, porque essa torcida merece, tá bom? Grande abraço para vocês, bom resto de feriado, até segunda-feira com mais um Futeblog. Tchau, tchau.
Para você, um excelente fim de semana. A gente se vê na segunda-feira, 6:45 da noite. Amanhã tem edição especial do TV O Jornal ao meio-dia. Bom descanso!